Você já parou para pensar que talvez, só talvez, a realidade que você vive hoje não seja um reflexo do que acontece lá fora, mas sim do que acontece aí dentro da sua mente? Eu me lembro da primeira vez que escutei essa ideia. Estava sentado, cético, pensando, isso é papo de autoajuda barata. Mas eu estava quebrado por dentro, cansado, vivendo uma realidade que não fazia sentido com o que eu sonhava. Até que, por curiosidade, ou talvez desespero, decidi testar. Comecei a estudar o cérebro, a neurociência. Descobri algo extraordinário. O cérebro não sabe diferenciar o que você imagina do que você realmente vive. A mesma química, as mesmas redes neurais, os mesmos circuitos se ativam quando você vivencia algo e quando você visualiza com intensidade emocional. E foi aí que tudo começou a mudar. Imagine isso comigo. Uma sala branca, 100 estudantes de Harvard. Nenhum deles nunca tinha tocado numa arma. Foram levados para praticar tiro ao alvo. Divididos em 3 grupos. Um grupo treinava com armas reais, todos os dias. Outro grupo apenas imaginava que estava atirando, fazendo bang bang com os dedos. E o terceiro, bem, esse tomava café. 3 meses depois, mediram os resultados. O grupo que treinou de verdade melhorou 83%. O que estava no café? Nada. Mas o grupo que apenas visualizou melhorou 82%. Você entendeu o que isso significa? A sua mente é uma máquina poderosíssima. E quando você visualiza com intenção, emoção e constância, o seu cérebro começa a se reconfigurar. Ele constrói novos caminhos. Começa a se comportar como se aquilo que você deseja já fosse real. E sabe o que acontece? O universo começa a responder. Foi isso que eu comecei a fazer. Todos os dias, antes de sair da cama, me colocava naquele lugar onde meus sonhos já eram realidade. Sentia a emoção de viver aquela vida. Tocava as paredes da casa que eu ainda não tinha. Sentia o cheiro do carro que eu ainda não podia comprar. Agradecia pelas conquistas que, tecnicamente, ainda não eram minhas, mas meu cérebro não sabia disso. E o universo? Ah, ele começou a se mover. Você não precisa de uma arma para acertar o alvo. Você precisa de uma visão clara e de uma mente alinhada. Porque a sua imaginação, quando usada corretamente, é o primeiro passo para qualquer transformação real. Durante muito tempo, eu acreditava que o mundo era assim mesmo, que a vida simplesmente acontecia comigo, como uma maré que me levava para onde queria, sem que eu tivesse qualquer controle. Até o dia em que um pensamento atravessou minha mente como um raio. E se não for o mundo lá fora que precisa mudar? E se for o que está dentro de mim? Foi aí que a ficha caiu. A mente humana funciona como um computador. Isso não é só uma metáfora bonita, é ciência. Assim como você instala um software no seu notebook para que ele realize uma tarefa específica, a sua mente também opera com programas mentais. E a maioria desses programas não foi você quem escolheu. Vieram dos seus pais, da escola, da mídia, de experiências traumáticas. E muitos deles estão desatualizados, corrompidos ou simplesmente errados. Você já se pegou se sabotando? Começando algo empolgado e do nada, perdendo a motivação? Ou atraindo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, como se estivesse num looping? Isso não é azar. Isso é programação. Mas aqui está a boa notícia. Tudo pode ser reprogramado. Transformação verdadeira começa quando você se torna consciente de que está rodando códigos mentais que nem percebe, e que pode apagar, substituir e instalar novos. Novos padrões, novas crenças, novas estratégias mentais alinhadas com riqueza, sucesso, saúde, amor. Eu lembro como foi libertador entender isso. Comecei a escrever minhas novas crenças, repeti-las, visualizá-las, senti-las. Eu dizia, minha mente é meu maior aliado. Eu crio minha realidade. Eu sou merecedor de prosperidade. No começo parecia bobagem, mas continuei, dia após dia. E pouco a pouco, algo começou a mudar. Era como se um novo eu estivesse nascendo dentro de mim. Um eu programado para vencer, para prosperar, para amar. E o mais incrível, a realidade começou a acompanhar essa transformação interna.
Você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide se tornar. Se você quer uma nova vida, precisa instalar um novo sistema operacional mental. E sabe o que é mais extraordinário nisso tudo? Você tem acesso a isso agora mesmo. Está aí dentro, esperando ser ativado. Quando você muda o programa, o mundo muda com você. Durante muitos anos da minha vida, eu me via como uma vítima das circunstâncias. E havia um pensamento recorrente que me paralisava. E se tudo der errado? Era sutil, mas constante. E eu não percebia o estrago que isso fazia. A cada vez que eu imaginava algo ruim acontecendo, a cada vez que eu alimentava o medo, a insegurança, o fracasso, meu corpo reagia como se aquilo já estivesse acontecendo. E a química do medo, da frustração, da escassez, começava a me dominar. Foi aí que eu entendi algo poderoso. O pessimismo não é apenas uma atitude negativa. Ele é uma prática, é um treino. E o pior, ele reprograma a sua mente para o fracasso. Lembra do experimento de Harvard? O grupo que apenas imaginou acertar os alvos quase igualou o desempenho de quem treinou com armas reais. Agora pense comigo. Se a mente é tão poderosa assim para construir habilidades, ela também é capaz de destruir, de sabotar, de nos empurrar para um abismo invisível. Tudo só pelo que imaginamos. Quando alguém passa o dia inteiro prevendo que algo ruim vai acontecer, ela está treinando o fracasso. Está visualizando a derrota. E isso, inevitavelmente, se torna realidade. Por quê? Porque onde a atenção vai, a energia flui. E onde a energia flui, a realidade se materializa. Mas aqui está o paradoxo que me libertou. Pensar positivo não garante o sucesso, mas pensar negativo garante o fracasso. Se você adota uma atitude mental otimista, você se aproxima 82% do sucesso. Lembra disso? Mas o pessimista, além de perder essa chance, ainda se afunda em mais 82% de fracasso. Ou seja, está a 164% mais próximo de tudo aquilo que não quer. Isso me virou do avesso. Eu percebi que o preço de pensar negativamente era alto demais. Era como pagar 2 vezes por um erro que nem tinha acontecido. E mais, percebi que ser otimista não era ser ingênuo. Era ser inteligente. Era escolher, conscientemente, criar um ambiente interno fértil, onde ideias crescem, onde a fé floresce, onde a mudança é possível. Eu comecei a me observar, a ouvir meus pensamentos. E toda vez que o medo vinha, eu perguntava: isso é verdade? Ou é só um filme mental? Porque, se era um filme, eu poderia trocar o roteiro. Você pode escolher que tipo de realidade virtual você quer rodar dentro da sua cabeça todos os dias. E eu te garanto, se você começar a visualizar a vida que quer, com detalhes, com emoção, com verdade, algo começa a mudar. Primeiro, dentro. Depois, inevitavelmente, fora. A mente é um campo fértil. A pergunta é: o que você tem plantado nela? Eu me lembro exatamente do momento em que compreendi, de verdade, o poder da imaginação. Não estou falando de sonhar acordado. Não estou falando de fantasias sem propósito. Estou falando de usar a imaginação como uma ferramenta criadora, como uma tecnologia espiritual capaz de moldar o invisível até que ele se torne real. Naquele momento, sentado em silêncio, algo me atravessou como uma verdade absoluta. A vida não muda quando você pensa no que quer. A vida muda quando você começa a pensar a partir do que você quer. Foi como se o universo me dissesse: você não precisa mais desejar. Você precisa se tornar. Comecei a praticar, mas dessa vez de forma diferente. Não era mais apenas visualizar um carro, uma casa ou uma viagem. Eu me colocava dentro da experiência. Eu sentia o volante nas mãos. Eu ouvia os sons da casa. Eu tocava as paredes, sentia os cheiros, celebrava as conquistas como se tudo já fosse real. E o mais curioso, eu me emocionava, chorava, ria. Como se estivesse vivendo aquilo naquele exato momento. Porque, para o cérebro, eu estava. E foi aí que percebi. O segredo não está em pensar sobre o desejo. Está em viver a partir dele. Porque quando você vive como se aquilo já fosse verdade, você ativa dentro de você a química do sucesso, da riqueza, do amor, da saúde.
Seu corpo entra em coerência com o futuro que deseja. E o universo responde. Mas a maioria das pessoas vive como vítimas do mundo externo. Elas reagem ao que veem, ao que ouvem, ao que sentem. Elas se esquecem de que têm o poder de antecipar a realidade, de criar o estado interno antes que o externo se manifeste. É isso que eu ensino hoje. Você precisa viver na sensação do desejo realizado. Porque é aí, nesse lugar invisível, que tudo começa a tomar forma. Imagine agora que você já conquistou tudo o que deseja. Como você anda, como você fala, com quem você se relaciona, o que você sente ao acordar. Quando você assume esse estado interno, com intenção, com frequência, com verdade, você começa a se alinhar com uma nova linha de tempo. Uma realidade paralela, onde aquilo que você quer já é seu. E essa é a beleza da criação. Consciente. Você não precisa mais esperar o mundo mudar. Você muda. E o mundo muda em resposta a isso. Lembre-se, você é o criador da sua existência. Sua imaginação, quando centrada na emoção do desejo realizado, é a ponte entre o invisível e o visível. Entre o que você sonha e o que você vive. Comece hoje. Não deseje mais. Viva como se já fosse.